tiver tido dúvida, pode falar. Boa tarde, João Vitor. Tiveram dúvidas? Se não, eu já vou começar com o MRU. MRU não, nossa, aqui é diferente. Falar de temperatura, calor, blá blá blá, blá blá blá. Aquelas coisas mais fáceis do mundo. Só para vocês ambientarem aí, ó. Ah, eu preciso fazer um teste com vocês. O Jamil estava com problema de visualização da tela, não estava, Jamil, aula passada? Parece que a sua tela, minha tela não estava cabendo dentro da sua tela, alguma coisa assim. E agora, como é que tá? Deixa eu mudar de tela aqui, quer ver? Vamos supor que eu queira te mostrar o cronograma, Jamil. Vê se vai aparecer tudo para você. Outros alunos estavam também tendo essa dificuldade, gente, de ver minha tela toda? Agora apareceu. Ah, é porque eu mudei uma configuração no OBS. Eu fiz o OBS sair com uma resolução um pouquinho menor. Deixa eu ver até que também tem um controle aqui no meu celular para ver o que vocês estão vendo. Beleza. Deixa eu só ver o que acontece quando eu mudo de tela. Porque senão você tinha que ter me falado, Jamil, aula passada. Você ficou a aula toda sem me ver direito, hein? Achei que era. Ah, tá. Aqui, ó. Esse é o nosso cronograma, certo? Já está lá no. Eu estou me escutando duas vezes. Eu vou resolver esse problema de não conseguir ficar vendo o chat. Eu já comprei um monitor, mais um monitor para mim, para ficar com dois. E aí eu vou conseguir ver o chat e dar aula para vocês também. Então, galera, ó, de acordo com o nosso cronograma, a gente começa com potência de 10, notação científica e tal. Eu vou tirar umas dúvidas agora de vocês. Se tiver dúvida, pode falar. Depois, essa aula de hoje, a gente vai falar de termodinâmica, né? Calor, temperatura, termometria e dilatometria. De uma maneira light, visando mais o conceito. Vamos falar das conversões de temperatura, vamos falar da fórmula, né, que a gente pode utilizar para trabalhar com dilatação dos corpos também. Tá bom? Vamos ver o que está aparecendo tudo. Tá tranquilo, né? Jamil, tá tranquilo aí? Tá aparecendo a tela toda ou não? Deixa eu ver, eu tô vendo aqui no meu celular para ver se aparece. Teste. Tá aparecendo. A qualidade tá boa também, né? Engraçado, né? Você quer ver os dois ao mesmo tempo, não tem jeito. Mas vamos lá, vamos começar. Vocês têm dúvidas da última aula? Deixa eu sair aqui do celular, senão eu vou ficar maluco. Alguma questãozinha da nossa última lista que vocês não conseguiram fazer? Arude. Diga. Aquele negócio. Opa! Caiu. Algarismo significativo, eu fiquei um pouco na dúvida na hora de fazer os exercícios. Falam aí pra gente fazer. Questão 28. 28. Tá. Essa da apostila para casa, né? Aquela Isso. apostila de exercícios extras. Tá bom.
As medidas abaixo estão... Essa aqui? Estão corretamente em... Deixa eu ver. As medidas abaixo estão corretamente indicadas em algarismos significativos. Escreva a notação científica e indique os algarismos corretos e o primeiro duvidoso. É esse? Na verdade, Abud, faz, por exemplo, a 26. Sei. Tá. Porque o que eu fiquei na dúvida é porque eu lembro que você falou assim, que todo resultado não pode ultrapassar a menor quantidade de algarismo significativo. Usado Aí eu na não conta. sabia se eu colocava 2 ou três números depois da vírgula, a quantidade que eu não sei. Entendi. Não, não é depois da vírgula, é o número como um todo. Então, por exemplo, aqui tem 1, 2, 3 e aqui tem 2. Tá vendo? Então, se você multiplicar, você vai ter que dar a resposta assim, ó, 5,0 vezes 10 a menos 1. Porque como esse aqui tem 3, mas esse aqui tem 2 algarismos significativos só, a sua resposta só pode ter 2. Então não é depois da vírgula, é a quantidade total mesmo. O 5 e o 0 contam como algarismos significativos. Ah, tá, agora eu entendi. Eu tinha entendido que era só depois Que era da só vírgula. depois da vírgula. Não, não é não. Ô, gente, se eu estiver meio desanimado hoje, é por causa do remédio, tá? Que eu tô tomando pra dor. É Torazizic? É, esse mesmo. Ele é muito forte. Ele é forte e deixa a gente meio lesado, assim. Mas eu tive pra quem não sabe, né, não viu lá, eu fiquei com uma vértebra minha da minha coluna cervical, saiu um pouquinho do lado assim, por posição errada de trabalho e tal, comprimiu um nervo meu e esse nervo vem no braço todo. Eu fiquei com o braço direito todo dolorido pra caramba, sem conseguir mexer direito. Tô recuperando, mas eu tô sem a sensibilidade desses 2 dedos aqui até hoje. Tá? Na ponta dos dedos eu não sinto nada não. A fisioterapeuta falou que isso volta com o tempo. Eu espero, né? Mais alguma dúvida, gente, nesses aqui? É uma dúvida boba. Não Assim, existe dúvida boba, pode perguntar. é porque assim, na hora que eu fui fazer as primeiras, deixa eu ver aqui. Por exemplo, a resposta deu 7. Aí eu preciso colocar que é 7 vezes 10 elevado a zero? Ou eu Não, coloco só só 7? 7. O 10 elevado a zero você não precisa colocar. Se você quiser colocar, né, não vai fazer diferença nenhuma, tá? Não vai ficar nem mais certo nem mais errado. Então você pode deixar o 7. O Pelo menos você mesmo vale economiza tinta. Oi? O mesmo vale para 10 elevado a 1. Não preciso É, tipo colocar, assim, não. 10 elevado a 1, você pode colocar só 10. Ou 10 elevado a 1, tanto faz. Não, tá certo, então. Certinho? Então vamos lá, gente. Por que eu escolho começar com essa parte da termodinâmica? Porque assusta menos os alunos e alunas. Porque se a gente começa direto no MRU e MRUV, como geralmente os cursinhos fazem, né, pode ser que o aluno fale, puta merda, essa matéria não é para mim. E a termodinâmica, ela tem conta? Tem, mas são contas mais tranquilas. Dentro da termodinâmica, a gente tem vários ramos, né? Basicamente, a gente fala de termometria, que é como medir temperatura. A gente fala de calorimetria, medidas de calor. A gente fala de dilatação térmica, gases ideais, leis da termodinâmica e acaba a termodinâmica. Né? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar. Diferenciar o que é calor, energia térmica e temperatura. Né? Eu começo assim, lá no primeiro ano do segundo grau, no integral a gente inverte as matérias. Né? Então, no primeiro ano do segundo grau, a gente começa falando disso. Por exemplo, energia térmica. Alguém quer dar um chute aí? O que é a energia térmica? Porque a gente tem várias energias, né? Tem energia cinética, tem energia mecânica, né? Energia potencial gravitacional, energia potencial elétrica, tem energia luminosa, tanto de energia. O que vem a ser energia térmica?
na visão de vocês? Algo resultante de calor? Algo referente a calor. Na verdade, o calor que é algo referente à energia térmica, porque a energia térmica ela é tipo pai ou mãe do calor, tá? Calor vem dela. Como que a nossa matéria é constituída? A matéria é feita de quê, basicamente? Vamos lá, vamos puxar. Ninguém lembra? A matéria é feita de inúmeras partículas, que a gente chama de átomo, molécula, né? Em constante movimento. Por menor que seja o movimento dessas partículas, ainda tem. É lógico que o movimento ele muda de acordo com o estado da matéria, né? Então, por exemplo, no estado sólido, o tipo de movimento que um corpo, que as partículas podem ter, é diferente do que no estado líquido, do que no estado de vapor, de gás ou de plasma. São 5 estados principais da matéria, né? Sólido, líquido, vapor, gás e plasma. No sólido, essas partículas, esqueci de colocar o plural aqui, inúmeras partículas. No sólido, essas partículas estão muito juntinhas umas das outras. O máximo que elas podem fazer é vibrar. E essa vibração, para ter essa vibração, é necessário ter uma energia térmica aí, associada. Basicamente, galera, vamos pensar em energia de uma maneira mais prática. O universo é feito de duas coisas, matéria e energia. Ponto. A matéria é aquilo que ocupa lugar no espaço. E a energia é aquilo que dá movimento para a matéria. É aquilo que permite a matéria existir. A matéria sem vibrar não existe. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho, né? Numa escala de temperatura chamada Kelvin, onde o cara achou que poderia tirar toda a energia de uma matéria e chegar na temperatura igual a zero, o que é impossível. Então a matéria é feita de inúmeras partículas em constante movimento. No estado sólido elas estão vibrando. No estado líquido, além de vibrar, elas se mexem um pouco. Elas conseguem fluir, escorrer uma por cima da outra. No estado de vapor, além disso, elas começam a se desprender daquela tensão superficial que o líquido tem. No estado de gás, não existe mais ligação entre as moléculas. Isso tudo é química, física, né? E no estado de plasma, o gás já perdeu os elétrons todos, os elétrons estão sozinhos, os núcleos estão sozinhos, vira uma bagunça total aí. Certo? Então, a energia térmica é a energia armazenada em um corpo por causa desse constante movimento. A energia armazenada em um corpo devido a esse constante movimento é a nossa energia térmica. Em um corpo, por causa do movimento de suas partículas, é a energia térmica. Beleza. Então, um corpo quente tem muita energia térmica. Um corpo frio tem baixa energia térmica. É só isso, Abud? Não, não é só isso. Um corpo frio pode ter muita energia térmica, enquanto um corpo quente pode ter pouquíssima energia térmica. Eu dou um exemplo muito simples para vocês. Um iceberg, e eu descobri, gente, esses dias para trás, não tem nada a ver com a matéria, mas quer ver? Que o iceberg que eu desenhava nas aulas era errado. Olha isso aqui. Um cientista fez um paper, um artigo falando, eu leio revistas, né, de educação e tal,
para os professores tomarem cuidado com os icebergs que eles desenhavam na aula. Porque geralmente a gente desenha iceberg assim, né? Ó, quer ver? A gente coloca assim e desenha o iceberg assim, né? Aí ele falou assim, esse tipo de iceberg não boia assim. Aí eu fui pensar, realmente, eu nunca tinha reparado que um iceberg com esse formato não boiaria dessa forma. Aí ele fez, além do paper, ele fez um site para você desenhar o seu próprio iceberg e ele vai vendo, porque ele te mostra como que o iceberg que você desenhou boiaria na realidade. Olha que, olha que legal, quer ver? Tipo, aqueles icebergs que a gente faz assim nas aulas de hidrostática, né, nunca boiariam dessa forma, porque tem um empuxo que vai fazer ele rotacionar. Se você desenhar uma bola, por exemplo, aí ela vai flutuar. É sempre 10% de fora e 90% de dentro. Né? Isso vocês sabem, né? Então depois você pode ir nesse site aqui ó, e ficar desenhando iceberg para ver como que ele vai boiar, como que ele vai flutuar. E é fisicamente correto isso aqui, tá, gente? Se você quiser desenhar um iceberg, uma estrela, por exemplo, você vai ver como é que ela vai boiar. Então, quando você fala em iceberg, o iceberg ele é frio, né? Não quero falar ainda temperatura, mas ele tem uma massa gigantesca, né? Então, se você pensar no iceberg aqui assim, ó, apesar desse iceberg ele ter uma temperatura de 0 graus Celsius, que é a temperatura de congelamento da água, a quantidade de energia térmica aqui é alta. Concorda? Por quê? Porque eu tenho muita água aqui. Vou colocar energia térmica, ET, muita energia térmica. E outra coisa, sabe que você tem aqueles bolos de aniversário? Aí você coloca uma velinha aqui em cima, e essa velinha ela começa a soltar umas faíscas, né? Chuta quanto que é a temperatura dessas faíscas? 2.000 graus Celsius. Mas eu não queimo, Abud. Eu era criança, eu coloquei a mão lá, eu não queimei. É, você não queimou. Sabe por quê? Porque aqui tem pouca energia térmica. Porque a energia térmica não depende só dessa grandeza chamada temperatura. A energia térmica ela vai depender da temperatura, que a gente vai ver o que é, mas ela depende também da massa do corpo. Então, o iceberg, como ele é muito gigantesco, ele tem toneladas de gelo a 0 graus, acaba que ele vai ter uma energia térmica grande. Já essa fagulhinha do bolo de aniversário, ela deve ter microgramas de massa. Então, quando ela aqui encosta na sua mão, ela não queima. Porque a queimadura se dá pela transferência de energia térmica. Bom, aí a gente entra na temperatura. Quem consegue definir para mim o que é a temperatura de um corpo? Transferência de calor. Não. Temperatura é uma... São as moléculas em movimento? tem a ver com as moléculas em movimento. Temperatura é uma grandeza macroscópica, é algo que a gente inventou, né? É uma grandeza inventada para tentar entender o que está acontecendo dentro do corpo, para tentar entender o que está acontecendo com a energia térmica dentro daquele corpo. Então, a temperatura representa a agitação média das partículas de um corpo. Eu falo média, e aí é preciso entender o que é isso aqui, né? Eu era muito chato, como se eu não fosse ainda, né? Quando eu era mais novo, perguntava pra caralho. Aí uma vez na aula de ciências, eu lembro, se não me engano era Elaine, que era a professora aí, quem teve aula com ela. Eu perguntei assim, ô Elaine, você falou aí que a água ela ferve a 100 graus, né? Aí falou assim,
Mas quando minha mãe coloca a roupa no varal, a roupa seca. Mas ela não queima. Eu já pus a mão lá, ela é fria. Às vezes minha mãe fala que ela está fria, não está molhada, eu acho que ela está molhada. A minha ideia era a seguinte: se a água sai da roupa quando você coloca no varal, e a Elaine tinha falado que a água só evapora a 100 graus Celsius, a roupa tinha que estar quente, mas você bota a mão lá, ela está fria. Quem consegue me explicar isso? Cri, cri, cri. Tem a ver com essa palavrinha aqui, ó. A temperatura, ela é uma média de valores. Quando você olha para as partículas de um corpo, vou fazer um gráfico aqui, vamos ver se vocês entendem. Aqui é quantidade de partículas. Aqui é uma temperatura. Quando você olha para a temperatura de um corpo, a temperatura é isso aqui, ó. Então, por exemplo, você fala que a temperatura de um corpo é de 37 graus Celsius. Você tem uma quantidade maior de partículas com essa temperatura. Mas você tem também temperaturas que estão muito mais quentes que isso, tipo assim, a 100 graus Celsius. E você pode ter temperaturas que estão partículas que estão próximas do 0 graus Celsius. Na média, eu tenho partículas a 37. Quando o Sol bate na roupa, o que o Sol faz? Ele joga essa curva um pouquinho para cá, ó. E aí eu vou aumentar, né, a temperatura média de 37 para 40 e poucos, mas a quantidade de partículas que vão estar ali perto da temperatura de ebulição da água aumenta. E essas partículas começam a evaporar. Então, assim, a evaporação ela não depende da temperatura média do corpo estar a 100 graus. A evaporação ela acontece o tempo todo. Se eu pegar aqui e colocar uma gotinha de água em cima da minha mesa, uma hora ela vai sumir. Por quê? Porque ela vai evaporando com o tempo. E hora nenhuma ela vai chegar a 100 graus. São aquelas partículas que estão mais agitadas que conseguem se desprender da tensão superficial do líquido e vão embora. Entenderam? Então é uma média de valores. E, né, você pode ter o azar de colocar, vamos supor que você vai medir a temperatura de uma piscina. Dependendo de onde você colocar, você vai medir temperaturas diferentes. Porque ali você não tem alguma coisa homogênea. A temperatura no fundo da piscina é sempre menor que na superfície dela. Tá? Então, olha só, uma coisa é verdade. Quando a energia térmica de um corpo aumenta, então quando existe uma variação de energia térmica, vou colocar assim, mais ET mais energia térmica, isso significa uma variação positiva de temperatura. Ó, observe, e vice-versa, tá? Quando a temperatura de um corpo aumenta, com certeza a energia térmica dele aumentou. E se por acaso existe uma diminuição da energia térmica desse corpo, a temperatura dele vai diminuir. E vice-versa. Quando a temperatura aumenta, quando diminui, que significa que a energia térmica daquele corpo diminui, a quantidade total. Tá? Mas ninguém dá temperatura, ninguém doa ou ganha temperatura. A temperatura é uma característica do corpo. É como se eu falasse, eu sou o Túlio Abud. O nome é uma característica minha. Eu não posso dar o nome para outra pessoa. Meu nome. Minha idade para outra pessoa. A temperatura é uma característica de cada corpo que tem a ver com a agitação média das partículas dele. Então, nunca há transferência de temperatura. O que você transfere de um corpo para outro é a energia térmica.
Desculpa que a letra tá feia hoje, gente, é porque ainda é difícil escrever com a ponta do dedo dormente. Como se a minha letra fosse bonita, né? Mas hoje está mais feio. Então, olha só, tudo é interligado. Se um corpo ganha energia térmica, a temperatura dele aumenta. Se um corpo perde energia térmica, a temperatura dele diminui. Adivinha como que ele pode ganhar ou perder energia térmica? A partir do... Chuta, gente. Fala. Túlio, Oi. por que que não é transferência de temperatura mesmo? Não entendi muito bem essa parte. A temperatura é uma grandeza que você calcula de acordo com, vou ser mais específico, com a velocidade quadrática média das partículas de um corpo, mas tem a ver com a velocidade do corpo. Você pega ali e olha quais são as velocidades das partículas de um corpo e você consegue calcular a temperatura daquele corpo. Você não transfere velocidade de um corpo para outro, você não transfere a temperatura de um corpo para outro. O que você pode transferir é a energia daquelas partículas que fazem elas estarem agitadas daquela forma. A temperatura é uma coisa que a gente cria, tipo assim, é uma abstração. Para a gente dizer se o negócio está quente ou frio, a gente cria uma escala térmica. Então a temperatura ela não é algo ali do corpo que ele pode transferir. A temperatura é uma grandeza que quando eu olho para um corpo, eu pego a velocidade média daquelas partículas e falo, a temperatura é tal. Temperatura é uma escala criada para a gente poder comparar as coisas. A energia não, a energia está lá dentro do corpo. Não sei se você conseguiu entender. A temperatura, por exemplo, eu falo assim, eu tenho 85 quilogramas. Essa é uma característica da massa que eu tenho no corpo. Eu não consigo transferir massa de um corpo para outro. Entendeu? A temperatura é uma característica do corpo. E ela, Deu para entender, deu para sim. entender? Agora você vai entender melhor, olha só. O que é calor? Calor você sabe o que é, porque o professor de química fala isso aqui toda hora. Fala, não, sempre. É a troca de energia. Térmica, isso mesmo. É um fluxo. Eu vou digitar porque tá difícil escrever. Fluxo natural de energia térmica. Mas esse fluxo ele tem um sentido, né? Fluxo é quando uma coisa vai de um lugar para outro. Que vai sempre de quem para quem? De maior temperatura para menor. Uhum. Isso mesmo. Então é assim, ó. Você tem dois corpos. Eles não têm a mesma energia térmica. Não tem a mesma quantidade. Eles podem até ter, mas eles têm temperaturas diferentes. Vou colocar aqui dois bloquinhos. Físico adora desenhar bloquinho, né? É mais fácil desenhar. Nossa habilidade também não é tão boa assim. Dois bloquinhos diferentes. Um bloquinho, sei lá, de... faltou ali meu... Um bloquinho qualquer, feito de, sei lá, vermelho, e outro bloquinho feito de rosa. Então aqui, ó, esse bloquinho vermelho, vou falar que ele é o A, o bloquinho rosa é o B. Se eu falar assim, a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B. Eu não estou dizendo que ele tem mais energia térmica, não necessariamente. Eu estou dizendo, com isso, que as moléculas, as partículas, os átomos do corpo A, na média, estão mais agitados que do corpo B. E por isso, vai aparecer um fluxo natural de energia, que é sempre do corpo com maior para o corpo de menor temperatura. E a gente fala que isso aqui é o calor. O calor é a nossa letrinha Q. Por que acontece isso na natureza, né? Por que existe essa transferência de energia térmica natural mesmo, de um corpo para outro? A tendência do universo é manter todos os corpos numa mesma temperatura. Então imagina só, aqui está a temperatura do corpo A. Aqui está a temperatura do corpo B.
né? A temperatura do corpo A começa aqui embaixo, aqui em cima, mais alta que a do corpo B. À medida que o corpo A vai perdendo calor para o corpo B, ele perde energia térmica. Calor é energia térmica em trânsito, tá? Ah, outra coisa, ninguém absorve calor, tipo assim, ninguém tem calor, você tem energia térmica. Calor é quando você manda de um corpo para outro. Hoje em dia você pode pensar que o calor é um Pix. Como assim? Quero mandar dinheiro para uma pessoa. Eu mando através de Pix. É o calor do dinheiro. Você não tem Pix na sua conta. Você tem dinheiro na sua conta. Eu mando o real para sua conta através de um modo chamado Pix, que cai na hora. Tá? Então, quando um corpo quer mandar energia para outro, ele manda na forma de calor. E quando o A, então, perde energia para o B, a temperatura dele diminui. Lembra? Quando sai energia de um corpo, a temperatura diminui. E quando o B recebe essa energia, a temperatura dele aumenta. Então, o que vai acontecer com o passar do tempo? Se o A perde energia, a temperatura diminui, o B ganha energia, a temperatura aumenta, o que vai acontecer com o tempo? A tendência é que a temperatura se iguale, né? Ó. Então, o calor não é infinito. Essa transferência de energia térmica de um corpo para outro, ela acontece até o momento em que esses corpos atingem o chamado equilíbrio térmico. Certo? Alguma dúvida? O que é equilíbrio térmico? É quando dois ou mais corpos estão na mesma temperatura. Como é que eles podem atingir esse equilíbrio térmico? Trocando calor, trocando energia térmica na forma de calor. Por que isso acontece? Posso até falar, porque a entropia de um sistema fechado sempre aumenta. A tendência do nosso universo, traduzindo, é sempre bagunçar algo que está arrumado. Então, se você pensar, olha só, a temperatura do A é maior, as moléculas do A estão mais agitadas. A temperatura do B é menor, então elas estão mais lentas. Aí o que a natureza pensa? Aqui está agitado, aqui não. Vamos bagunçar o B. E para bagunçar o B, existe essa transferência de energia térmica na forma de calor. A hora que todo mundo tiver com a mesma bagunça, com a mesma temperatura, com o mesmo nível de agitação, não precisa mais transferir calor. Pegaram aí a manha? Quais são os 3 tipos de calor? Quem lembra? Falem comigo, gente. Existem 3 tipos de calor. Não, não é esse, João Vitor. Pensa na aula de ciências. Não cheguei nessa parte ainda. Melissa, link de quê? Do iceberg. Ah, do iceberg, mano. Iceberger. Aqui, ó. Eu preciso... Abud, eu posso falar que o corpo que tem maior calor é aquele que é maior no tamanho ou não? Não, ninguém tem calor. Você está falando de energia térmica. Isso. É uma relação. A gente precisa da massa e da temperatura, tá? Mas se for para colocar em números mesmo, aí seria o corpo com maior capacidade térmica. Ele vai ter absorvido maior calor numa mesma temperatura. Então, mais para frente a gente vai ver isso aí, tá? Mas depende das duas coisas. Lavínia, você quer perguntar alguma coisa? Você está com o microfone aberto? Não. Então tá, achei que você ia perguntar. Por enquanto tá tudo ok? Quais são os 3 tipos de calor? Aula de ciências. Não é física, isso aqui é aquela aula de ciências lá da... Acho que deve ser 7ª série, 8º ano. Vocês vão lembrar a hora que eu colocar aqui, ó. Condução,
Qual mais? Condução. Depois de condução, vê qual? Convecção. E depois de convecção vem irradiação. Lembraram agora? Condução é como? Dois corpos em contato, né? Vou colocar aqui, ó, só para a gente lembrar. Depende do contato. Aí é isso que aconteceu aqui. Isso aqui, ó, que eu representei aqui, é condução de calor. Ou através de um corpo. Então, por exemplo, quando eu coloco... Imagina que isso aqui é uma chama qualquer. Se eu colocar aqui um objeto de metal e segurar nessa ponta aqui, ó, finge que isso aqui é a mão. O que você vai sentir na hora que você segurar ali? Você vai sentir quente, não vai? Porque o calor ele vai atravessar da chama, aqui vai ficar uma parte mais quente, até a sua mão. Então isso é condução de calor. Depende, tem que ter massa, né? Para conduzir calor é necessário ter massa. Já a convecção acontece em fluidos, líquidos, gases, vapores e plasma. Ela acontece de baixo para cima ou de cima para baixo. Não existe convecção em sólido, porque a convecção é baseada na movimentação de massa. Então, precisa ter massa também. É necessário haver massa. A convecção, quem faz café aí, vê todo dia acontecendo. Quando você coloca a água no fogo, o que acontece? A água quente aparece embaixo, porque por condução a chama do fogão aquece a panela. Eu crio uma região de água quente aqui embaixo, a água quente é menos densa, ela sobe. A água que está fria desce para ocupar o lugar da água quente. Então, convecção é quente sobe, frio desce. Formação dos ventos, na geografia se vê também isso, né? A luz do sol aquece o solo aquece a terra, a camada de ar quente sobe, a outra de ar frio desce, e aí você tem uma convecção. Abud, Oi. na condução, volta para mim, qual que é a relação da massa? Eu vou colocar aqui melhor. Pouco você perguntou, porque eu falei e já fui anotando, né? É necessário ter massa. Vou colocar aqui, é necessário ter matéria. Precisa haver matéria. Sem matéria não tem condução. Então, por exemplo, você está lá no espaço, no meio do espaço, lá é frio pra caramba. Você não vai ser aquecido por condução, porque não tem matéria, lá é vácuo. A convecção também precisa ser matéria. Precisa ter matéria. Ainda por cima, essa matéria tem que ser fluida. Fluidos são líquidos, gases, vapor e plasma. Esses são os fluidos. Ah, então não tem convecção em sólido. Não tem. Não tem convecção em sólido. Porque uma parte do objeto, do material, tem que subir. E a outra parte tem que descer. Certo? E por último, a irradiação. A irradiação ela acontece através de ondas eletromagnéticas. Quem lembra o que são ondas eletromagnéticas?
luz, né? Rádio, TV, celular, são ondas que se propagam no vácuo. E se elas se propagam no vácuo, vocês concordam comigo que elas acontecem o tempo todo? Todo o corpo irradia calor. Todo o corpo, sem exceção, irradia calor. Você está irradiando calor agora. Você está perdendo energia para o meio externo através das 3 coisas nesse momento. Olha só, existe uma camada de ar em contato com você, então você está perdendo calor por condução. Essa camada de ar, ela fica quente, aí ela sobe e desce uma camada de ar frio para ocupar aquele espaço deixado. Tá? Convecção. E só o fato de você ter temperatura já faz você irradiar calor. Então, se você estivesse lá no meio do espaço, sozinho, sem ninguém perto, você ia esfriar também. Porque você irradia ondas eletromagnéticas e essas ondas eletromagnéticas levam consigo energia térmica e aí o corpo esfria. Exemplo. Imagina que isso aqui é uma chama de um isqueiro. Se eu colocar meu dedo em cima, eu vou estar recebendo calor por convecção, de baixo para cima e de cima para baixo. Se eu colocar a minha mão do lado, eu vou estar recebendo por irradiação. Esquenta, mas demora mais. Se eu encostar, aí é condução, aí é rapidão, né? Aí queima rápido. Por exemplo, está assando alguma coisa no forno. Só de você chegar a sua mão perto, você já não sente um calor ali? Aquilo é irradiação. O seu forno está irradiando calor para você. Certo? Quando eu falo, galera, fecha aí a janela porque está muito frio, eu estou certo ou eu estou errado nessa minha colocação? Está muito frio, fecha a janela. Estou errado, por quê? Pode falar. Frio não existe. Está muito quente em relação ao ambiente, não? Isso. Não existe frio. Você está sentindo frio? Frio é uma sensação térmica, né? Porque o seu corpo está mais quente que o ambiente e você está perdendo calor para ele por essas 3 coisas: condução, convecção e radiação. Aí você vem e coloca uma blusa de frio. Essa terminologia, blusa de frio, é certa? É correta? Também não. Né? Ela é uma blusa que impede a condução do calor do seu corpo para o meio externo. Por isso que a gente chama ela de blusa de frio. Ela impede que você sinta frio, né? Mas o que ela está impedindo é que você perca calor para o meio externo. Alguns materiais não conduzem bem o calor, né? Isopor, madeira, vidro, não conduzem bem calor. Então você pode usar eles como isolantes térmicos. Certo? Lembraram aí das aulas de ciências? Então, 3 coisas. Energia térmica é aquilo que eu tenho, que eu posso passar de um corpo para outro na forma de calor. Mas eu só posso fazer isso se a minha temperatura estiver mais alta que aquele corpo. Se eu entro num ambiente que minha temperatura é mais baixa que aquela do ambiente, aí eu começo a ganhar energia térmica do ambiente, na forma de calor. Ok? Dúvidas? Se tiver, deixa eu ver se tem gente no chat aqui não, né? Se tiver no chat e eu não conseguir falar, gente, não tiver visto, vocês podem abrir o microfone e fala comigo, tá? Vamos lá, então calor de boa, né? Vamos ver se está de boa mesmo. Por que que a garrafa térmica ela impede que a gente perca calor? Que aquele objeto colocado lá dentro perca ou ganhe calor? O que que a garrafa térmica tem de tão especial?
Vamos pensar numa garrafa térmica fodona, tá? De laboratório, assim. Feita para você armazenar nitrogênio líquido. Abud, seria por causa do isolante térmico que a garrafa possui? Mas quais tipos de isolante térmico ela vai possuir? Tipo isopor, não é? Se for de laboratório mesmo, ela é tipo assim, ó. Ela vai ser, de preferência, uma cor clara. Por quê? Porque cor clara reflete a luz é energia, tá? De preferência, dentro da garrafa térmica eu vou ter vácuo. Por que vácuo? Porque vácuo impede a perda de calor por condução. Condução precisa de matéria. Dentro da garrafa térmica, as paredes dela vão ser espelhadas. Por que parede espelhada? A parede espelhada vai impedir que ela perca ou ganhe calor na forma de radiação. Tá vendo? Ó? O vácuo, a cor clara absorve menos luz. Isso faz ela esquentar menos. O vácuo impede a condução e a convecção, porque tanto a condução quanto a convecção dependem de matéria para acontecer. E as paredes espelhadas impedem a irradiação. Tem livro, galera, que fala radiação, o processo de radiação, mas o processo é de irradiar alguma coisa. O que alguém, quando irradia, né? Quando eu irradiar, eu vou estar emitindo radiação térmica. Tá? Eu gosto dessa definição. Mas as duas estão certas. Impede a irradiação. As ondas eletromagnéticas batem na parede e voltam para dentro aqui da parede, da garrafa térmica. Então vamos supor que eu coloque aqui e tampe ela. Né? A tampa tem que ser o mesmo processo. Tá? A tampa tem que estar também desse esqueminha. Tampei aqui a garrafa térmica e lá dentro eu tenho um nitrogênio líquido a menos 270 e tantos graus Celsius lá dentro. Esse nitrogênio líquido ele pode ficar ali por horas, se a garrafa térmica for das boas mesmo, mas isso aí custa caro, tá, gente? Depende, não é qualquer laboratório que vai ter. Então vamos supor que aqui eu tenho um nitrogênio líquido. Vou colocar aqui, deixa eu ver qual que é a temperatura do nitrogênio líquido. Aí ele congela, né? Menos 195 graus Celsius, por aí. Por convecção, ele pode até, né, trocar calor aqui dentro. Tipo assim, o nitrogênio mais frio desce. Aí o nitrogênio que está mais quentinho sobe. Mas isso não vai sair daqui de dentro. Né? Vai ficar preso, porque o vácuo impede a condução. Esse nitrogênio líquido está muito frio, então ele quer receber uma radiação externa. A cor é clara. Se a cor é clara, a radiação que vem de fora é refletida. A luz que vem de fora é refletida. Mesmo que a parede se esquente, não consegue atravessar isso aqui, porque o vácuo impede a condução, além de impedir a convecção. Se eu coloco um objeto quente, ele fica quente. Se eu coloco um objeto frio, ele fica frio. Tá bom? Dúvidas?
Agora, um para casa para vocês. Para a gente discutir no grupo ao longo da semana, tá? A partir da convecção, condução e irradiação, explique o efeito estufa. Que é uma coisa que pode cair no Enem. Isso aqui é para a gente discutir ao longo da semana no nosso grupo. Nos 2 grupos que a gente tem. Tanto do Março Free quanto da Extensiva. Tá? Então, a aula não acaba aqui não, mas é só um para casa já para vocês. Ok? Então, vamos ver agora aquele lance da temperatura. Quais são as 3... Não, antes disso. Como que eu posso construir um termômetro? O que eu preciso para construir um termômetro? Alguma coisa que pega calor muito rápido? Absorve calor? Também, mas se essa coisa absorver calor e não mudar em nada, me ajuda? Entendeu minha pergunta? Entendi. No caso, ela tem tipo que crescer de tamanho, Por entre exemplo, aspas. por exemplo, o tamanho. Mas pode mudar outras coisas também, não pode? São as grandezas termométricas. Você já falou uma? As dimensões de um corpo podem ser usadas para medir a temperatura. Então, se eu tenho um termômetro com mercúrio lá dentro, como é que eu sei que a temperatura aumentou? Uai, você coloca no corpo, a coluninha de mercúrio vai subir. Isso indica que a temperatura aumentou. Porque eu sei que o volume de um corpo aumenta de acordo com a temperatura. Como é que a gente sabe, gente, que a temperatura na superfície do Sol é de 10.000 graus Celsius? Como que a gente sabe isso? Vocês já se perguntaram? Ninguém nunca se perguntou isso? Chuta. Jamil, chuta para mim aí. Sei lá, Budi, o cálculo das reações que ocorrem lá, das explosões? É muito mais simples que isso, Matheus. Muito mais simples. Não, é bem mais simples que isso. Não precisa de cálculo, não. Vou dar uma dica. Quando você coloca um objeto no fogo, o que acontece com ele? Tipo assim, se você colocar um aramezinho no fogo do fogão, o que acontece com ele? Ele vai mudando de cor. Não muda? A luz emitida por um corpo indica a temperatura dele. Então, a gente sabe que o Sol está na temperatura de 10.000 graus Celsius por causa da cor, né? Na verdade, a frequência da luz. Depende da frequência da luz emitida. Então, você pode construir um termômetro a partir que vai medir a frequência da luz que um corpo emite. É assim que funciona o termômetro de testa, que o pessoal usa no punho atualmente. Ele capta as ondas eletromagnéticas que são na faixa do infravermelho, tá? Para a nossa pele. E a partir dessas ondas, ele te diz qual é a temperatura. Primeira coisa, não pode ficar muito distante. Tem que ficar perto, não precisa encostar. Tem que ficar perto. Segunda coisa, tem que ser na testa. Não está escrito termômetro de pulso. Está escrito termômetro de testa. Porque ele foi criado e regulado para as ondas eletromagnéticas que são emitidas pela testa da pessoa. E não pelo punho da pessoa. O que mais que eu posso usar aqui?
Como é que funciona esses termômetrozinhos novos que você coloca no braço assim e de repente ele apita? Pi, pi, pi. Como é que funciona? A partir da resistência elétrica. A resistência elétrica também é uma grandeza termométrica. Grandezas termométricas são aquelas que variam com a temperatura. Essas são as 3 principais. Tem mais. Então, se eu quero construir um termômetro, eu tenho que construir ele de alguma forma, para analisar alguma grandeza que muda com a temperatura. Foi o que o Celsius, Anders Celsius, foi o que o Gabriel Daniel Fahrenheit fez. E foi o que o Kelvin fez também. Vamos lá. São as 3 escalas principais que existem hoje em dia. Vocês sabem a historinha de cada um? Não. Por que o que o Celsius levou em consideração para criar a escala dele? A água. Então, essa escala Celsius é baseada nos pontos fixos da água. Pontos fixos é ponto de congelamento e ponto de ebulição. O Celsius queria criar uma escala que fosse palpável para todo mundo do mundo inteiro. Todo mundo tem água em casa. Todo mundo consegue reproduzir essa escala Celsius em casa. Basta querer. Não é difícil. Já o Fahrenheit, ele criou a escala dele, ele modificou a escala dele ao longo dos anos de vida. A escala Fahrenheit começou baseada na água. Tá? Só que o que o Celsius fez? O Celsius falou que era 0 graus Celsius para o ponto de fusão da água e 100 graus Celsius para o ponto de ebulição da água. O Fahrenheit começou com 0 e 60. Por quê? Ah, porque ele quis. Né? A escala é dele. Então, só que ele foi mudando essa escala porque ele baseou em fatores meteorológicos. Baseada na meteorologia. Ele era um cara que era construtor de termômetro, ele era um meteorologista, assim, bem rudimentar, mas ele foi mudando a escala dele ao longo da vida dele. Se vocês tiverem curiosidade, tem historinha no Wikipédia falando como que ele fez isso, com referência, tá? É bem bacana, mas ele foi mudando e no final virou uma bagunça danada. E o Kelvin, ele baseou no 0 absoluto. O que é o 0 absoluto? Já que, olha só, o cara era fera demais, gente. Ele chamava William Thomson. Ele era tão foda que ele ganhou um título de nobreza, acho que do rei George IV, eu acho, pelas contribuições que ele deu à ciência na época dele. Então, William Thomson, que não é o mesmo William Thomson da química, passou a ser chamado de Lord Kelvin, e a escala levou o nome dele. Ele pensou o seguinte: se a temperatura é o grau médio de agitação das partículas de um corpo, será que eu consigo tirar tanta energia de um corpo, tanta energia de um átomo, que o átomo vai simplesmente parar? Faz sentido, não faz? Então, a escala dele, é a escala absoluta que a gente usa, ela tem sentido. Vou mostrar para vocês aqui como é que ele fez o experimento. Alguma dúvida até aqui, gente? Pode perguntar. Enquanto o Celsius falou A é 0
enquanto o Fahrenheit falou assim, é 32 para a temperatura de congelamento da água, o Kelvin não estava muito interessado nisso. Ele estava interessado em saber qual que seria a temperatura na qual um corpo estaria completamente inerte. Então ele pensou o seguinte, imagina que lógico que isso aqui é só uma representação didática, né? Imagina um balão cheio de gás hélio a 0 graus Celsius. Tá? Ele trabalhou com Celsius, porque na época era a escala já mais difundida. E esse balão hélio tem V de volume, ele tem um volume V qualquer. O que o Kelvin fez? Ele começou a notar que toda vez que ele pegava um gás nobre, então por isso eu coloquei hélio aqui, e ele reduzia a temperatura desse gás nobre a partir do zero, só que valia em 1 grau Celsius, então, por exemplo, de menos 1 grau Celsius, o volume deixava de ser V. E o mais curioso, o volume deixava de ser V sempre na mesma proporção. Era assim, ó. V sobre 273. Se ele pegasse esse treco aqui e passasse para menos 2 graus Celsius, o volume caía de novo, menos 273. O volume seria V, que é o inicial, menos V sobre 273, menos V sobre 273. Toda vez, então, de 0 para menos 1, de menos 1 para menos 2, de menos 2 para menos 3, você subtrairia de novo menos V sobre 273. Então, galera, se eu exagerar bastante aqui, ó, se eu andar bastante, 3 pontinhos, pensa nessa lógica. Qual seria o volume desse balão numa temperatura... Não, nem vou colocar isso aqui, no zero. Olha só, eu fui tirando volume, menos 273, menos 273. Se eu fizer isso aqui, menos 273. Se eu fizer isso aqui 273 vezes, qual que vai ser o volume do gás? Ó, eu vou reduzindo o gás de de 0 para menos 1, de menos 1 para menos 2. Se eu for para menos 273 graus Celsius, eu não vou reduzir o volume desse gás 273 vezes pelo mesmo fator? Então, se eu fizer isso 273 vezes, o volume do gás seria 0 dentro do balão. O cara era gênio, velho. Genial. Só que, como todo gênio, ele era prepotente. Então, ele achava que ia conseguir chegar nessa temperatura uma hora ou outra. Vocês entenderam o raciocínio? Ele notou que sempre, de menos 1 para menos 1, o volume caía o mesmo tanto. E caía sempre nesse fator 273. Então, se ele repetisse esse procedimento 273 vezes e atingisse essa temperatura, ele teria atingido o zero absoluto de temperatura. Fantástico. Então, o que ele fez? Enquanto Celsius criou a escala baseada na água, enquanto Fahrenheit criou a escala da cabeça dele, de um jeito que ele modificou 4 ou 5 vezes ao longo da vida dele, o Kelvin foi científico. O Kelvin olhou para um termômetro em Celsius e perguntou assim, qual é seu mínimo? Qual vai ser o mínimo de temperatura nesse termômetro? E aí ele viu que o mínimo de temperatura teria que ser, vou colocar uma reticência aqui, ó, teria que ser menos 273 graus Celsius. Como ele era genial e ele não queria, né, usar o nome dos outros, ele falou assim, então eu vou criar uma escala agora para mim. Essa escala é muito simples. Eu vou pegar a escala do doutor Celsius e vou falar que esse menos 273
vale 0. A partir do momento que eu chamo 273 de 0, o que eu fiz? Eu somei 273 na escala. Então, aquilo que o Celsius tinha chamado de 0 graus, que era a temperatura de congelamento da água, passa a ser quanto? 273 Kelvin. O Kelvin simplesmente somou 273 na escala Celsius toda e criou uma escala Kelvin. E ele demonstrou isso, claro. Ele demonstrou falando, ó, não existe temperatura menor do que 273 graus Celsius. Então, essa vai ser a minha temperatura que eu vou chamar de 0. Ele teve uma certa lógica. Ele poderia ter feito isso aqui na escala Fahrenheit. Ele poderia ter feito isso na escala Rankine, que era uma escala que tinha na época. Ele ia chegar na mesma temperatura. Né? Não ia ser menos 273 Celsius, ia ser menos 500 alguma coisa Fahrenheit, 540 e poucos Fahrenheit, mas ele ia chamar de 0 do mesmo jeito. Por isso que a escala dele é a escala absoluta, que a gente usa até hoje. Tem uma certa lógica. Então, como é que eu transformo? Se eu tenho uma temperatura em Celsius e quero passar para uma temperatura em Kelvin, o que eu faço? É só eu somar 273 e fazer exatamente igual o Kelvin fez na época dele. Tá? Agora, quando você pensa nas 3 escalas juntas... Vou mudar de tela que é melhor. Alguma dúvida aí nessa historinha? É bom saber um pouco da história, porque história da ciência também cai no Enem. Já teve questão de história da ciência com as leis de Kepler. E muito aluno errou, porque a gente geralmente pula isso no ensino médio, né? Eu tento fazer algumas coisas transdisciplinares com o professor de história, que é amigo meu, professor de filosofia. O ano passado a gente fez os alunos criarem Instagrams para as personalidades que eles escolhiam. Foi bem legal. O resultado foi bem bacana. Então vamos comparar aqui, ó, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Nós vamos colocar aqui os pontos fixos da água. O primeiro ponto fixo é sempre o ponto de fusão da água, 0 graus. E o segundo é de ebulição. Em Celsius é 0 e 100. Em Fahrenheit é 32 graus e 212 graus. Em Kelvin é 273 Kelvin e 373 Kelvin. A gente não costuma falar graus Kelvin, não. A gente fala só Kelvin. Não está totalmente errado falar graus Kelvin. Eu já vi doutores falando em graus Kelvin. Mas não é costume, tá? Porque não é uma graduação arbitrária assim. Se eu quero achar uma temperatura em comum, uma temperatura Tc, Tf e Tk, eu posso usar o teorema de Thales. Né? Eu vou construir uma vez só para vocês verem. Que, ó, você faz esse intervalo que vai de Tc até 0, dividido por esse intervalo, ele tem que ser proporcional a esse intervalo dividido por esse, que tem que ser proporcional a esse intervalo dividido por esse. E aí você constrói as relações existentes entre as 3 escalas. Vamos lá, Tc menos 0 é igual a, dividido por 100 menos 0, é igual a Tf menos 32, dividido por 212, menos 32. E isso aqui também tem que ser igual a Tk menos 273, dividido por 373, lá de cima, menos 273 lá de baixo. Eu fiz a mesma coisa em todos, né? Do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. Fiz isso aqui nas 3 coisas. Teorema de Thales, era como se fosse paralelas cortadas por uma transversal. É isso, tá bom? Aí fica Tc sobre 100
igual a TF menos 32 sobre 212 menos 32 é 180, que é igual a TK menos 273 dividido por 100 também. Eu posso melhorar. Eu posso simplificar esses denominadores todos por 20. Divide todos esses aqui por 20, ó. Tudo isso aqui por 20. Ou multiplica todo mundo por 20, né? TC sobre 5, né? Porque 100 dividido por 20 é 5. É igual a TF menos 32, 180 por 20 é 9, que é igual a TK menos 273 dividido por 5. Então, com isso aqui, ó, a gente consegue converter entre as três escalas. Apesar de, galera, que eu geralmente utilizo mais isso aqui, ó. Por quê? Porque converter de Kelvin para Fahrenheit dá trabalho demais. Então é mais fácil você pegar o Kelvin, transformar em Celsius e depois passar para Fahrenheit. E existem essas três coisas? Existe. Mas foca mais nessas duas. Tá bom? Alguma dúvida aí? E se eu quiser criar uma escala arbitrária? Além dessas três? Tem como? Vamos supor que eu, por conta própria, eu desisti da física, virei médico. Aí eu vou criar uma escala para medir a temperatura. Essa escala ABUD, de temperatura, do meu paciente. E vou fazer termômetros com isso e distribuir para as enfermeiras tudo. Na escala ABUD, 0 graus ABUD, eu quero medir a temperatura para saber se existe risco, tá, da pessoa morrer. 0 graus na escala ABUD equivale a 37 graus na escala Celsius. 42 graus ABUD equivalem a 10 graus, né, aqui. Troquei. 10 graus na escala ABUD equivale a 42 graus na escala Celsius. Entenderam o raciocínio? Se o cara tiver com 10 graus na escala ABUD, ele está praticamente morto. Então, é de 0 a 10, qual que é o risco da temperatura do corpo desse cara? Aí eu faço TA de um lado, TC do outro. E vou fazer exatamente a mesma coisa. O do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo, é igual ao do meio menos o de baixo, dividido pelo de cima menos o de baixo. E aí eu crio uma regra de conversão entre essas escalas. Né? Olha só. TA menos 0 é TA. 10 menos 0 é 10. TC menos 37. 42 menos 37 é 5. Sobrei com o quê? Eu posso simplificar aqui, né? Ó. Aqui dá 2, aqui dá 1. Então, ó, TA sobre 2 é igual a TC menos 37. Ou, a temperatura em graus ABUD é 2 vezes a temperatura em graus Celsius menos 74. Passei o 2 multiplicando o termo todo ali da direita. Entenderam o raciocínio? Você pode fazer essa equivalência aí de 4 pontos, não é só para temperatura não, tá? É para qualquer unidade que você queira transformar, você pode fazer isso aí. Tranquilo, galera? Alguma dúvida? Pode perguntar. Ai, minhas costas estão doendo pra caramba. Como é que vocês estão amanhã de manhã, galera? De aula, de projetos de vida aí. Vocês estão de boa? De manhã é tranquilo. É?
ali por volta de umas 10 horas, por aí. Porque minhas costas estão doendo muito. Eu queria continuar com a dilatação, mas eu vou dar uma descansada. E você tem aula até que horas, João Vitor? Bud, não pode ser 10h40, não. Pode, por quê? Porque a minha aula acaba 10h40. 11 horas, vocês têm? Até 12? E hoje, vocês estão de boa? Para dar uma pausazinha, só para eu voltar a explicar a dilatação, para dar uma relaxada? Vocês estão de boa? Eu tenho aula às 19 horas. Ah, não, mas é antes disso, Melissa. Vamos dar uma pausa ali para até 5 horas, dar uma relaxada, comer alguma coisa, 5 horas a gente volta, pode? Pode. Então, beleza, então. Para eu fazer uns alongamentos aqui, 5 horas a gente volta para eu explicar então a dilatação. Belezinha? Eu mando o link novo, porque a hora que fechar isso aqui vai aparecer outro link. Então, até daqui a pouco, gente.